gente vai iniciar a nossa aula de português. Vocês vão pegar o livro de português de vocês, eu já estou com o meu aqui, e vocês vão abrir na página 34, certo? Na página 34 do nosso livro de português, a gente vai ter o assunto, que é palavras com R inicial, seria no início da palavra, palavras com R entre vogais e o RR, certo? A gente já fez algumas atividades sobre o assunto, mas a gente vai estudar hoje com mais força, certo? O que acontece? Algumas palavras, como a gente já viu desde o início do ano, desde que a gente chegou no início do quarto ano em português, a gente viu algumas que o fonema ele vai dizer muito sobre uma palavra. E o que são os fonemas? São a parte sonora das palavras, certo? Então, por exemplo, a gente vai falar a palavra carro. A palavra carro, a gente tem 5 letras e 4 fonemas. Porque o som do RR, ele vai ter um som, o som do RR, ele vai formar somente um fonema. Então, ele vai ter um som mais fraco do que as outras letras. Então, é isso que a gente vai explicar hoje. A gente vai entrar nessa parte do fonema de em cada uma das posições que o R se encontra nas palavras, certo? Aí a gente tem aqui no nosso livro, vamos lá acompanhando. No primeiro quadrinho diz assim: o R inicial tem um som forte. Então, toda vez que tiver um R no início de uma palavra, ele vai ter um som forte, certo? Aí a gente tem aí de exemplo a palavra rato. Quando eu falo a palavra rato, eu escuto o R com força, certo? Então, é isso que vocês têm que ficar atentos. A posição que cada R se encontra, para saber se essa letra ela vai ter força ou não dentro de uma palavra, certo? Vamos lá. No segundo quadrinho, ele diz assim: no meio da palavra, antes e depois da consoante, a letra R ela tem um som forte. Então, quando ela for no meio de uma palavra, antes e depois de uma consoante, não interessa onde ela vai estar, ela vai ter um som forte. Aí ele dá de exemplo aí a palavra guarda-chuva e a palavra genro. A gente tem aqui genro, ele está entre um consoante no início, antes dele vem uma consoante e depois de uma vogal. Só que na palavra genro, o som do R, ele é forte, ele é presente. Quando a gente diz a palavra genro, o R a gente escuta ele perfeitamente. Então, ele vai ter um som forte, certo? Bom, no terceiro quadrinho diz assim: o R entre vogais tem um som fraco. A gente já viu, quando a gente estava estudando fonema, que as vogais elas têm um som mais forte do que o som das consoantes. Por quê? Quando a gente fala as vogais, como eu já disse a vocês, a gente não tem problema nenhum, não tem nenhuma interrupção. A gente sempre fala as vogais com a boca aberta, o som sai completo. Já quando a gente começa a falar as consoantes, a gente tem uma interrupção, seja a gente fechando a boca, a língua interrompendo. Então, tudo isso vai fazer com que as vogais elas tenham um som mais forte. Então, não vai ser diferente com o R. O R, quando ele está no meio das vogais, ele já vai ter um som mais fraco, porque as vogais elas vão ter um peso maior em relação ao R. Aí a gente tem de exemplo a palavra vareta. O R aqui está entre a vogal A e a vogal F. Então aqui ele já tem um som mais fraco, certo? E no último quadrinho ele diz assim: para que o R tenha um som forte entre vogais, é necessário que seja duplicado, ou no caso, o RR. Não se inicia uma palavra com RR. A gente tem um exemplo de cachorro. Para que esse R ele tenha um som mais forte entre duas vogais, que é o caso da palavra cachorro, tem o O e tem o O, é necessário que a gente coloque outra letra R, para que o som saia mais forte, certo? E quando a gente for fazer a separação silábica, lembrando a vocês que a gente já sabe, o R, os dois R's, eles não ficam juntos, eles vão ficar separados, vão ficar em sílabas diferentes, certo? Então, o R inicial, ele tem um som forte. O R antes de consoantes, antes ou depois de consoantes, eles também têm um som forte. Mas quando ele fica entre duas vogais, ele vai ter um som mais fraco. E para que entre essas vogais ele tenha um som forte, é necessário que a gente duplique, que a gente coloque outra letra R. No caso, a gente coloca o RR.
como é o exemplo de cachorro, certo? Agora a gente vai iniciar a nossa atividade. A gente ainda continua na página 34 e eu vou explicando a atividade para vocês, certo? Vocês vão aí acompanhando. A primeira questão diz assim: leia as dicas e preencha a cruzadinha. A gente tem 5 letras, vai da A até a letra A. Aí na letra A diz assim: homem que não tem cabelo. Quem é um homem que não tem cabelo? Ele é o quê? Ele é... Aí a letra B, comete erros. É uma pessoa que é o quê? Ou quem comete erros é o quê? Letra C, alimento preferido do coelho. O que é que o coelho ele gosta de comer? Letra D, um instrumento usado para passar roupa. O que é que a mãe de vocês, o pai, a avó, usa para passar roupa? Como é o nome daquele negócio que ele usa, certo? Vocês vão lá e preenchem. E na última diz assim: lanterna do automóvel, certo? Na segunda questão, vocês têm algumas palavrinhas e essas palavrinhas vocês vão completar com R ou com RR. Aí vocês vão procurar saber como é que se escreve elas, para saber se ela tem força ou não, certo? E vão completar. São 10 palavras e vocês vão estar completando. Quando vocês acabarem a página 34, a gente passa para a página 35, certo? Na página 35, a gente começa na questão 3, que diz assim: escreva o nome das figuras e diga se o R tem um som forte ou se tem um som fraco. A gente tem seis imagens. A gente tem a imagem de uma peruca, um caracol, uma rede, uma xícara, um macarrão e um relógio. Aí vocês vão dizer se o R ele vai ter um som na linha de baixo. Vocês vão escrever se o R ele tem um som forte ou se ele tem um som fraco. Vamos lembrar da regrinha. Palavra com R no início ele vai ter um som forte. Palavra que tem o R próximo de consoante, seja antes ou depois, ele também vai ter um som forte. Mas quando essa palavra tiver o R no meio das vogais, ele vai ter um som fraco. Para que ela fique forte entre vogais, é necessário que a gente duplique, que a gente coloque outra letra R, certo? E na quarta questão, e a última desse assunto, ele diz assim: circule o grupo de palavras em que a letra R tem um som fraco e justifique a sua resposta. Vocês têm 4 grupos de palavras e vão circular em que o grupo de palavras em que todas elas têm o R com um som fraco. Aí nas linhas do lado você vai dizer por que essas palavras têm um som fraco. Vai lembrar das regrinhas que a gente já viu e vai explicar aí. Vocês têm 4 linhas para explicar e não tem problema se passar dessas linhas, certo? Ainda na página 35, a gente tem o estudo do dicionário, certo? Aí diz assim: na internet é possível encontrar alguns dicionários cuja consulta é gratuita. Você preenche os campos necessários para a sua busca e obtém a resposta imediatamente. Observe como você pode encontrar uma página de consulta online. Vocês têm aí uma imagem mostrando como é que a gente pode encontrar uma palavra no dicionário online, certo? Aí a gente, depois que olhar essa imagem, a gente passa para a página 36, que tem a atividade, certo? Aí nessa atividade diz assim: pesquise em dicionários online. Então vocês vão precisar pesquisar na internet o significado das palavras em destaque e vão escrever abaixo. Não se esqueça de escrever também a fonte de onde você recolheu essas informações. Está dizendo assim: tem 4 palavras, que é divertimento, brinquedo, divertido e brincar. Vocês vão na internet, vão pesquisar o significado de cada uma dessas palavras e vão dizer, por exemplo, eu achei no dicionário Oasis da língua portuguesa. O nome do dicionário, a página do dicionário era dicionário Oasis. Aí vocês vão colocar embaixo qual é o nome
da referência que vocês tiveram. Onde foi que vocês procuraram? Qual foi o site que vocês procuraram para obter essa resposta, certo? Se a palavra tiver 3 significados diferentes, se for possível escrever os 3 significados diferentes, escreva, porque você vai conhecer outros significados para a palavra, certo? Então, vocês têm 4 palavras, vocês vão pesquisar na internet e vão escrever a fonte, de onde é, qual é a referência, qual o nome do site que vocês pesquisaram, certo? A nossa atividade de português, ela acaba aqui.